Elsa, mais uma vez, boa noite. O Benfica reagiu hoje pela primeira vez de forma oficial a todas estas notícias e a todo este caso relacionado com esta troca de e-mails. Luís Bernardo, diretor de comunicação, acabou por não desmentir o conteúdo que está presente nestes e-mails e falou antes na violação do sistema informático do clube. Anunciou também a apresentação de processos de crime contra o Futebol Clube do Porto, também contra Pinto da Costa. Qual é que é o seu comentário relativamente à reação do Benfica esta noite? Desde logo, há que dividir aqui as coisas em duas partes. Parece-me claramente que o Benfica aceita coniventemente que os meios existem. Todos nós falamos que existem mails, mas presumivelmente. Eu continuo a utilizar, claro, até pela minha própria posição, a expressão presumivelmente. Agora, parece-me que o Benfica, antes tacitamente, e agora, de forma de facto, aceitou que os mails existem. Quanto ao seu conteúdo, já é outra questão. O conteúdo dos mails, aliás, nós podemos manipular um mail da maneira que nós os entendermos, basta saltar parágrafos em termos daquilo que está escrito. Agora, parece-me claramente que a questão da existência ou não dos mails, parece-me clara, até porque, senão o Benfica entrou hoje num grave contrassenso. E que grave contrassenso é esse? É que o Benfica diz, e isto juntando as duas partes da questão que me colocou, é que o Benfica diz que vai desencadear, vai intentar processos de crime. Ninguém intenta processos de crime, para já. As pessoas apresentam queixa, as pessoas, as instituições, quando muito apresentam uma queixa, fazem denúncia consoante a natureza do crime, não desencadeiam processo nenhum. Queixam-se às entidades policiais competentes ou ao Ministério Público, que é no fundo aquilo que o Benfica fez hoje publicamente. E depois, a partir daí, o Ministério Público desencadeia o respectivo procedimento criminal. Ora bem, o Benfica disse, nós vamos requerer a reabertura isto pegando no processo a Pico Dourado. Ora, a questão é, mas para se requerer a abertura de um processo que foi arquivado pelo Ministério Público, foi exatamente o que aconteceu com o Apito Dourado, nos termos do 279 do Código Processual, é necessário que se verifiquem duas coisas e duas coisas cumulativamente. É necessário, desde logo, que se apresentem novos meios de prova e é necessário que esses meios de prova influenciem ou anulem ou invalidem a fundamentação que determinou anteriormente o arquivamento do processo. Ora, trocando isso por miúdos, o que é que acontece? O Benfica, a partir do momento em que diz que os meios de prova em que se fundamenta o Porto para fazer as declarações que faz no programa Universo Porto, a partir desse momento, o Benfica está a negar, não é a partir de uma ciência que desconhece, mas é quase, está a negar a existência das provas que lhe permitiriam requerer junto do Ministério Público a abertura da instrução. Ou seja, como o Benfica vem invocar a violação de correspondência, a violação de privacidade, o pôr em causa o sistema informático do Benfica, no fundo o que está a dizer é que as provas obtidas desta forma são inválidas. Aliás, diz, e nos termos do artigo 126 do Código Processual, portanto, são inválidas. Ora, significa que a reabertura, neste caso do Apito Dourado, não é tão simples e tão automática como se fez passar. Não é de todo nada daquilo que o Benfica disse, através do seu diretor de comunicação, é simples. Tudo aquilo é complicadíssimo. Foi passado de uma forma, passa a expressão, propagandística, como a maior parte das coisas, como se fosse uma coisa muito simples. Não é. Para além, isto que eu estou, os requisitos para se requerer a abertura do processo a Pico Dourado, não é assim, olha, vamos requerer. Mas vamos requerer porquê? Quais são as novas provas que existem? O que é que existe atualmente? Qual é que foi o fundamento que o Ministério Público invocou para arquivar o processo a Pico Dourado? Não havia provas. Não havia provas. Falta de provas porque foram consideradas nulas as escutas obtidas ilegalmente, certo? Ora, e por isso é que o processo foi encerrado. E por isso é que o processo foi arquivado pelo Ministério Público. Portanto, repare, eu não conheço diretamente o processo, eu estou a falar com base naquilo que é do domínio público. Ora, então neste momento, que provas tem o Benfica, se as poucas que podem existir, o Benfica as considera obtidas ilegalmente, que provas é que o Benfica tem para anular os argumentos do Ministério Público ao arquivarem o processo? Foi com base na invalidade de escutas. Eu desconheço outro tipo de fundamentação. Mas mais do que isto, e não sei se quer pegar nessa questão, o diretor de comunicação do Benfica hoje disse uma outra coisa em termos das ações que vai mover quanto ao Pinto da Costa, quanto à SAD do Porto, quanto aos intervenientes no programa, mas essencialmente parece-me a mim que aquilo que nos interessa contra o nosso presidente, contra o presidente Bruno Carvalho.
por tráfico de influência, tanto quanto eu percebi, ou corrupção. Eu não consigo perceber muito bem onde é que... E o Benfica trabalha com bons juristas, eu conheço pelo menos... Conheço, obviamente, o Dr. João Correia. Eu não sei onde é que vão enquadrar a corrupção nem o tráfico de influências nas afirmações que o Presidente do Sporting fez off the record. Na tal gravação Off the record, quando, e segundo aquilo que o Benfica disse hoje, vai processar, porque o Presidente do Sporting praticou um crime de tráfico de influências ao dizer que tinha colocado o Pedro Proença, o Presidente da Liga, no lugar em que ele está. Mas depois colocou, claro que colocou, como o Porto colocou, como o Guimarães colocou, como todos, não sei se o Guimarães estou a favor, estou a partir do pressuposto que sim, como todos os... A maioria pelo menos votou por isso é que Pedro Proença estava. A maioria, conjuntamente e cada um de per si, colocou lá o Pedro Proença no uso de uma competência legítima. Portanto, é absolutamente verdadeiro aquilo que o Presidente do Sporting disse. Eu, enquanto representante máximo do Sporting, Presidente do Sporting, coloquei o Pedro Proença como Presidente da Liga. Nada de mais legítimo e só má fé, só por manifesta má fé é que não se entende assim a coisa. E o Benfica entende, eu já disse isto algumas vezes, eu pago para ver quantas destes procedimentos vão seguir. Efetivamente para a frente. Tenho as minhas dúvidas que sigam muito. Quanto à outra questão do Presidente do Sporting, ter falado no Vítor Pereira, que conseguiu que ele não fosse para a UEFA, mas então fez o trabalho mal feito, porque ele está na FIFA, portanto... Não, o que o Presidente do Sporting diz, e ouve-se perfeitamente, é que alertou a UEFA para aquilo que se estava a passar em Portugal. Não disse mais nada. Qual é o crime? Vê como difícil que estes processos possam ter algum seguimento, digamos assim. Eu não quero dizer impossível, porque a minha posição enquanto advogada não me permite dizer. Mas não é impossível para lá caminha, pelo menos nestes, vamos lá ver, nos termos em que foram anunciados. Se há outras coisas que eu desconheço, nos termos em que foram anunciados, a mim parece-me que não tem grande viabilidade.